Estamos estudando sobre Jesus desde quarta-feira retrasada e os porquês que Jesus fez algumas coisas ou deixou de fazer outras. Alguns porquês. Semana passada a gente estudou por que Jesus orava tanto. Chegamos a uma conclusão, pelo menos eu cheguei, depois que a gente estudou sobre isso, de que nós precisamos orar mais. A gente ora muito pouco. Aí nós tivemos ontem aqui 12 horas de oração. E graças a Deus que vieram alguns irmãos e tal. Mas a maioria da igreja não teve tempo de gastar 15 minutos de vir aqui para orar. Enfim, como eu tenho dito aqui, a gente ensina a palavra. Nós ensinamos. Aqui a palavra é ensinada. Agora, a prática dela depende de você. Eu não tenho a pretensão de te convencer a nada. A Bíblia, o Senhor Jesus disse que quem convence da justiça, do juízo e do pecado é o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo não está conseguindo realizar uma obra na tua vida, a coisa está feia. Você precisa repensar o teu cristianismo. Uma dica que eu te dou nessa manhã aqui. E dentro destes porquês que nós estamos estudando, hoje eu quero estudar sobre este assunto. Por que Jesus falou tanto sobre dinheiro? Por que Jesus falou tanto sobre dinheiro? Será que ele estava atrás do meu e do teu dinheiro? Será que ele estava atrás do nosso dinheiro? Imagina aquelas reuniões de Jesus, 2, 3, 4 mil pessoas atrás dele. Ele vai, prega, traz o sermão do monte e tal. Aí ele recolhe aquelas ofertas como nós recolhemos hoje. Você consegue imaginar Jesus no meio da multidão antes de pregar as bem-aventuranças? Ou antes de contar uma parábola dizendo o seguinte: gente, nós estamos precisando pagar a televisão. Pastor, naquela época não tinha televisão. Nós estamos precisando pagar o aluguel. Naquela época não tinha aluguel. Nós estamos precisando pagar as despesas que temos no nosso ministério. Então vamos começar aqui. Antes do sermão, quem pode dar 5 mil reais? Quem pode dar 1.000 reais? Quem pode dar 500 paus? Quem pode dar 100zinho? Agora, a maioria, dá o que você pode. E você imagina Jesus fazendo isso? Eu não consigo. Eu não consigo. Então, Jesus, primeiro por quê? Será que ele estava atrás do nosso dinheiro? Não acredito. Segundo, será que ele veio a esta terra aqui, esse planeta, procurar dinheiro? Ele precisava sair lá do trono dele e vir aqui para pegar dinheiro aqui, levar para o céu, para pagar as contas lá? Eu acredito que não. Será então que Jesus precisava de dinheiro? Bom, como homem, mantendo um ministério de outros homens, ele precisava manter. Precisava de dinheiro. Não, talvez, estou aqui conjecturando, as quantias que se falam hoje em grandes igrejas, grandes ministérios, porque, claro, a gente sabe que um programa na televisão custa muito caro, um programa no rádio, numa rádio que atinge muita gente, custa muito caro. Enfim, a gente sabe que são épocas distintas. Mas, ainda mesmo sendo em épocas distintas, Jesus, ele precisava do dinheiro ou dos bens, das coisas que tinham na época, porque na época não se usava-se dinheiro, moedas, dinheiro mesmo, cédula, isso foi aparecer séculos depois. Na época usava-se ouro, prata, bronze, moedas, o pessoal fazia negociação com tecidos e tal. Tem uma referência em João capítulo 12, anote aí você que gosta, versículo 6, que quando Jesus está na casa,
de um pessoal ali, juntos, reunidos, entra uma mulher que ela vai e quebra um vaso de alabastro com um nardo puro, que era caríssimo, era o salário de um ano mais ou menos de um trabalhador, custava 300 denários, um denário era um dia de trabalho. Então a mulher vai e faz isso. Quando Judas vê aquela situação, Judas preocupado com dinheiro, Judas era o cara que, na época cuidava da grana. Esse texto diz que Judas, ele diz o seguinte, ele fala: gente, não era melhor, em vez de quebrar, pegar tudo isso, não era melhor vender e juntar o dinheiro? E por que ele falou isso? João 12,6. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Então, na época, havia coleta de ofertas, para você ter uma ideia, e Judas, um dos apóstolos ou dos discípulos, era o responsável, era o tesoureiro da turma. Ok? Amém? Dá para entender isso desse texto? Que Judas tinha uma bolsa onde ele recolhia ofertas para o ministério. Um outro texto, Lucas capítulo 8, anote aí, versículo 1, 2, 3. Jesus, depois de uma questão que ele resolveu, ele ia passando pelas cidades, povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusá, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. O que o texto diz? Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Então, para manter o ministério de Jesus, que viajava e tal, porque o trabalho deles era esse. Algumas pessoas, mulheres que foram curadas, libertas, sentiam-se movidas por Deus para pegar os seus bens, ou parte deles, e manter esse ministério, além das ofertas que se tiravam. Muito bem, para você entender que esse momento que a gente tem de ofertas e dízimos, ele é necessário e é bíblico, ok? E por que a gente tem esse momento? Porque toda a estrutura que nós temos, tudo que nós temos, tudo que nós mantemos, tem um custo. E hoje esse custo vem através de dinheiro. Ainda hoje se comercializa ouro, prata, mas hoje a moeda que se usa mais é dinheiro. Então, por isso que nós entendemos na Bíblia a necessidade de sustentar a obra de Deus e aqueles que nela trabalham. Amém? Muito bem. Entendido isso, por que então que Jesus falou tanto sobre dinheiro? A Bíblia fala muito de dinheiro. A Bíblia, para você ter uma ideia, fala mais de dinheiro e riquezas do que sobre o inferno. Pasmem vocês, no Novo Testamento principalmente, a Bíblia cita mais textos sobre riquezas e dinheiro do que inferno. Vocês verem a importância do dinheiro. Jesus falou 90 vezes sobre dinheiro. Dos 107 versículos do Sermão do Monte, dividido aí em capítulos, 22 desses 107 versículos se referem à vida financeira. E por último, segundo dados de estudiosos bíblicos, das 28 parábolas que Jesus mostrou, contou, 16 dessas 28 falam exatamente sobre dinheiro e finanças. Então, Jesus, ele falou muito sobre dinheiro e sobre riqueza. E por que será que Jesus falou muito sobre dinheiro? Bom, a Bíblia responde. Vamos ler juntos. Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, abra aí em Mateus, capítulo 6. Se houver alguém sem Bíblia do teu lado, se você puder repartir, por favor, reparta a leitura com ele. Mateus capítulo 6, título ou texto muito conhecido.
A partir do versículo 19, daquele sermão que Jesus estava dando no monte ali, com aquele monte de gente, dando vários ensinamentos, dicas. Mateus capítulo 6, versículo 19 em diante, Jesus disse: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Versículo 20. Mas para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. E por que Jesus falou isso? Simples, ele responde versículo 21. Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração, sua mente, os seus pensamentos, os seus desejos, aonde estiver o seu tesouro. Ele continua falando no versículo 22, dizendo o seguinte: os olhos são a candeia do corpo. João, lá no fim da Bíblia, explica isso, daqui a pouco nós vamos lá. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. 23. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. 24 e último desse que quero ler, Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Simples, ele explica: pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Aí Jesus encerra dizendo: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ponto. Só até aí. Nesse texto aqui, Jesus deixou claro uma coisa muito interessante, irmãos. Jesus comparou dinheiro a um Deus. Jesus disse: vocês têm um Senhor, é o seu Deus. Aí, quando vocês entenderem o que esse Deus é para vocês, passem a acumular tesouros nos céus. Por quê? Porque lá ninguém rouba, as traças não corroem, a ferrugem não destrói. Lá está guardado, está com Deus. Agora, se você te colocar o teu coração, preste atenção, isso é muito importante para você aprender princípios bíblicos sobre finanças, e você vai chegar à conclusão que eu cheguei, que é por isso que muito crente hoje vive uma vida difícil financeira, para não falar miserável. Porque não entende princípios bíblicos, porque não lê Bíblia. E tem muita gente que tem dinheiro dentro da igreja, que vai chegar diante de Deus depois e vai falar: porque se você não usou mais do seu dinheiro em prol, enfim, você vai entender, nós vamos estudar sobre isso. Jesus está dizendo: aonde estiver o seu tesouro, aonde estiver a sua riqueza, ali estará o seu coração. Aí Jesus usa como uma figura de linguagem os olhos. Ele diz: os olhos são a candeia do corpo, ou seja, todas as informações que você tem na sua mente, a maioria delas vem através dos olhos. Então, quando você tem olhos bons, o que Jesus quis dizer com olhos bons? Eu podia pegar isso, usar para várias questões relacionadas ao cristianismo. Mas nesse caso de hoje, os teus olhos são bons. Quando você está olhando o tesouro que você está acumulando nos céus, você tem um olho bom. Quando você está acumulando tesouros da terra, os teus olhos estão olhando para ele, não vai dar muito certo. Por quê? Porque aonde tiver o teu coração, ali estará o seu tesouro. Muitas pessoas, meus irmãos, e a gente já estudou sobre isso aqui no passado, qual que é a natureza do dinheiro? A natureza do dinheiro não é nem boa nem má.
O dinheiro em si, ele é neutro. O dinheiro é neutro, é um pedaço de papel que tem um valor financeiro, depende do país, um vale mais, outro vale menos. Depende dos depósitos, das riquezas do país, ponto. Mas o dinheiro, o papel em si, ele é neutro. Interessante isso. Só que Jesus diz que esse dinheiro pode um dia se tornar o seu Deus. Pode determinar na sua vida com que tipo de pessoa você vai se relacionar, com que tipo de coisas você vai gastar, com que tipo de atitude você vai ter durante a sua vida. Esse dinheiro, ele pode se tornar o seu Deus e pode inclusive mandar em você. Interessante esse texto que Jesus está falando. Porque Jesus está dizendo o seguinte: você não pode servir. O que é servir? Quem serve? O servo. Então, se Deus é Senhor e eu sirvo ao Senhor, é uma coisa. Se dinheiro, o texto traduzido do grego mamon para o português, que quer dizer também dinheiro, se o dinheiro é um senhor, eu sou servo dele. Então Jesus está dizendo, você precisa escolher, você não pode servir dois senhores ao mesmo tempo, porque você vai agradar um e desagradar o outro. Nesse estudo de Novo Testamento, principalmente, 215 versículos falam a respeito de fé, 218 versículos falam a respeito de salvação, e 2084 versículos do Novo Testamento todo falam sobre finanças e dinheiro. Para você ver como é profundo esse assunto de servir ao dinheiro. Em outras palavras, o Novo Testamento fala 10 vezes mais de dinheiro, de riquezas, de finanças do que de salvação. Aí de novo veio essa pergunta do meu coração: poxa, por que Jesus falou tanto sobre dinheiro? Simples, ele está interessado no meu coração, na minha vida. Jesus não está interessado no meu dinheiro. Ué, por quê? É simples. Ele é dono da prata e do ouro. Ele é dono de todas as riquezas que existem naturais nesta terra e no universo. Então você acha que Jesus veio para cá preocupado com dinheiro? Jesus veio para cá preocupado com a gente. Por isso ele falou tanto. E se ele está interessado em nosso coração, o que disse Jesus? Aonde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Peguei uma foto aqui do tio Patinhas, para quem lembra, os mais velhos, né? Não sei se ainda tem revista do tio Patinha hoje, ainda bem que na internet tem, né? E o tio Patinhas era assim: como isso é bom, o contato do ouro na pele é revigorante. Ele nadava no meio do ouro que ele tinha. Os mais velhos que liam aqueles gibis, né? O tio Patinhas era assim. E tem gente assim, que ele pega dinheiro e fala assim: nossa, o cheiro é bom. Ai, tá. Tem gente que o dinheiro, o coração sempre vai atrás de tesouros. Isso é lógico, é óbvio. E se o coração vai atrás de tesouros, nós precisamos definir o que nós estamos valorizando. O que tem valor para nós e o que não tem valor. No mundo de hoje, o que tem valor são as coisas. No mundo de hoje, as pessoas usam as outras e amam as coisas. Deveria ser o contrário, deveria usar as coisas e amar as pessoas. Mas o mundo de hoje, esse mundo de riqueza que existe hoje, ele está tão difícil de se entender, porque as pessoas estão tão envolvidas com dinheiro. Tem gente que fala assim: mas se eu não tiver dinheiro eu não vivo e tal. Que isso está trazendo no coração das pessoas esse afastamento de Deus, e aí que é o perigo. Pastor, eu não posso ter dinheiro? É lógico que você pode ter dinheiro. O bom é que você teria bastante, que você tivesse, na verdade, bastante dinheiro. Então por que eu não tenho muito dinheiro? Bom, eu tenho uma teoria minha, Diego. A teoria que eu tenho é: Deus, às vezes, por conhecer a gente, ele fala assim: eu não vou dar muito dinheiro para esse cara, porque se eu der dinheiro para esse cara aí vai sumir no mundo. E quantos já aconteceram isso? Vários. Isso é uma teoria minha. Porque tem muita gente que não sabe
administrar, valorizar dinheiro. Tem muita gente que gasta dinheiro com coisas fúteis. Meus irmãos, tem até programa na televisão que passa desses canais pagos. Não sei se vocês já viram, nos Estados Unidos principalmente, tem no Brasil, né? Mas mais nos Estados Unidos, tem acumuladores de carro. Tem gente que compra carro velho a vida toda e guarda no lugar, fica com 30, 40, 50 carro velho, apodrecendo. E na hora que os caras do programa vão lá comprar um carro, ou pegar esses carros, levar para o ferro velho, de todos que eles venderem, eles vão montar um bom para o cara ainda fica chorando, fala assim, meu Deus, eu vou perder todo esse lixo. Tem gente dos Estados Unidos que acumula lixo dentro de casa, coisa velha. Tipo assim, o cara compra uma cueca, usa um mês, 2 meses, ele guarda. O cara guarda uma roupa velha. Cara, aquele ferro de passar, que devia estar no museu, tem cara que tem 2, 3 guardados dentro de casa. Acumulador, tem um monte de gente assim hoje. Aqui, graças a Deus, acho que não tem ninguém assim, né? Infelizmente, meus irmãos, o dinheiro tem sido Senhor e Deus de muita gente. Trazendo para o nosso meio de muito crente. Tem crente que o Deus dele não é o Jeová Jirê, o Deus provedor. Não é Jesus Cristo, o Senhor. O Deus dele é a grana. A Bíblia diz que no final dos tempos, o Deus de muita gente seria o estômago. Tipo assim, o que importa é o que eu comi, eu vou me alimentar bem, que se lasque o resto. Mateus capítulo 6, versículo 24, repetido que nós lemos aqui no telão: ninguém pode servir a 2 senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou devotará um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Você não pode servir 2, você tem que servir um, você tem que escolher. E a escolha, vou falar uma bobagem aqui, lógica de muito crente, é escolher o dinheiro. Porque a pessoa hoje, na dificuldade que ela está, ela não quer mais trabalhar. A gente está vivendo hoje num país que está criando um monte de vagabundo. Porque o cara não quer trabalhar, o governo dá cesta básica, cesta gás, auxílio para a escola, auxílio para a creche. O preso, né, tem lá... Meu, para que eu vou trabalhar? O governo dá tudo. Infelizmente... a ideia era ajudar, mas tem cara que fala assim, pô, para que eu vou trabalhar? E o trabalho dignifica o homem, o trabalho é bíblico, só que para você ganhar um salário bom, você tem que gastar 3, 4, 5, 6 anos estudando, para entrar no mercado e concorrer com pessoas que estudaram bastante, você tem que se esforçar, você tem que lutar para você ganhar um salário até que razoavelmente bom. E tem que trabalhar todo dia, de segunda a sexta, às vezes de segunda a sábado, é uma luta. Agora, claro, hoje em dia busca-se o mais fácil. O cara rouba um celular que custa 1.000, vende por 50, ele tem 50 pau para a noite ele gastar com as menininhas. É o que a gente está vivendo no Brasil hoje. Ou seja, o dinheiro hoje, ele está sendo um Deus. Ele está mandando na vida das pessoas. As pessoas hoje tiram a vida de outras por R$10, por R$20, por R$50. A vida humana perdeu o valor. O que vale é o dinheiro que a pessoa está devendo. E infelizmente, meus irmãos, eu não tenho tempo para falar sobre esse assunto aqui, mas Jesus falou, quando você tem um Deus, esse Deus espera que você o sirva. Ué, simples, ele é um Deus. Se ele é um Deus, você é servo, você tem que servi-lo. Por isso que Jesus falou bastante de dinheiro. Ele disse, gente, vocês têm que tomar cuidado. Porque o que é tesouro para você? É dinheiro? É os bens que você tem, casa, carro? Pô, mas será que você não entendeu que casa, carro, dinheiro, trabalho, isso aí é tudo passageiro? Isso aí vai chegar um dia que vai ficar tudo por aqui, vai acabar, segundo a escrita de Pedro, um dia essa terra vai terminar, ela vai ser destruída. Quer dizer, tudo que tem aqui vai acabar um dia. Para que você quer ficar com o coração nisso? Coloca o teu coração lá na algo superior, em algo melhor, em algo que você vai viver a eternidade. Pô, pastor, mas então quer dizer que eu tenho que largar de tudo e tal?
Não é isso que Jesus disse. A verdade, meus irmãos, é que tem muita gente que vem para a igreja e ele não aprendeu a confiar em Deus, a depender de Deus. Ele não lê Bíblia. Eu já falei isso, meus irmãos, que eu vou falar aqui, até para amigos meus que são músicos. Porque, pasmem vocês, já falei isso no passado e no presente. Tem muito músico que eu conheço que ele nunca deu dízimo na igreja. Por quê? Porque ele acha que ele já está tocando e está fazendo muito. Estou falando sério. Eu já ouvi isso de músico, de cantor. Pô, mas eu já canto, eu já estou dando meu dízimo. Pô, você não está entendendo dízimo? Você pode dar o teu dízimo da tua voz, você pode dar o teu dízimo do teu tempo, você pode dar o teu dízimo da tua adoração, mas você tem que também dar o teu dízimo do seu dinheiro. Mas do dinheiro também? Pô, por que tem que ser o dinheiro? Porque na igreja, quando fala de dízimo, fala de dinheiro, as pessoas já ficam assim, ai meu Deus, sabe o pastor? O pastor fica inventando coisa, meu Deus, agora eu vou ter que dar dízimo. Quando é um peso assim, porque veja, dízimo, a própria palavra diz, é 10%. Claro que tem uns caras doidos que por aí hoje que falam, meu irmão, você tem que dar, não é o dízimo, você tem que dar o trízimo. É 10 para o Pai, 10 para o Filho e 10 para o Espírito Santo. Tem louco que fala isso por aí. Tem cara que fala assim, traz e dá o seu tudo, porque Deus está falando para você fazer prova dele. Ah é? Então eu vou dar tudo. Pô, melhor lugar do mundo, eu dou 10. Deus vai me dar 100. Pô. Então tem muita gente que está dentro da igreja que não entendeu o propósito de servir a Deus. O Deus dele continua sendo o seu dinheiro. E às vezes quando ele está em dificuldade, em luta, passando por problemas, ele fala assim, pô, eu tenho que fazer uma campanha, eu tenho que fazer um sacrifício, eu tenho que fazer alguma coisa para Deus me abençoar. Pô, mas a Bíblia diz, Efésios capítulo 1, versículo 3, que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos na dimensão espiritual. Bom, o que eu vou fazer então? Eu vou acreditar nessa bênção de Deus e vou retribuir com apenas 10%, com 20%, com quanto eu quiser dar, o problema é seu. A Bíblia estabelece um mínimo, e esse mínimo é bíblico, porque Deus disse, existe um ser devorador, este ser devora. Dia desse eu brinquei com uma irmã, inclusive, tomara que ela não esteja ouvindo, pela internet, né? Eu brinquei com uma irmã, ela disse, pastor, sabe pastor, esse mês passado eu tive que gastar, acho que quase 1.000 e poucos reais de remédio. Eu falei assim, já sei, você está pagando os dízimos atrasados. Mas não para Deus, para o devorador, né? Porque tem um devorador que leva embora. Não pastor, mas não é isso. Pô, irmã, porque a gente tem um pouco de intimidade, né? Por isso que eu falei essas coisas para ela. Pô, irmã, calcula. Já falei isso para alguns amigos. Calcula. O que vem a mais aí e tal? Pô, mas eu não tenho que gastar. Às vezes você gasta com remédio, às vezes você gasta com o conserto do carro, isso é normal. Agora, tem algumas coisas que você fala assim, caramba, por que eu estou gastando tanto com isso? Tem muita gente, meus irmãos, que veio para a igreja, e eu me lembrei, até peguei essa imagem aqui, por favor, meu amigo, de um disco do Real Viver, de 1900 e... Meu pai era vivo ainda, para vocês terem uma ideia. E um amigo da minha irmã, ele desenhou isso. E ele, quando eu vi essa imagem, eu falei para ela, pô, fala para o cara dar essa imagem para a gente, que ela é linda. Pô, cara ali liberto, corrente quebrada, né, o fogo do Senhor e tal. Pô, tinha várias músicas, o tema do disco é Viva Feliz, muitas músicas falando sobre felicidade, sobre Jesus, beleza. Aí fiz o disco, mostrei para o meu pai olhou assim, aquele jeito dele. Você fez o retrato de muito crente hoje. Falei, como assim? Crente é assim, ele está liberto, mas ele continua com a mão fechada. Falei, caramba, olha o que ele foi ver.
E é uma verdade. Pior é que é verdade. Porque era para a gente estar livre desse peso. Nossa, eu tenho que dar 10%. Não, você não tem que dar. É essa a questão. Se você pensa assim, eu tenho que dar 10% para fechar a boca do devorador, eu tenho que dar dinheiro na igreja, porque senão Deus vai me castigar. Você já está errado. Quem é o teu Deus? O dinheiro. Ele está mandando na sua vida. Porque quando Deus manda na sua vida, você vem diferente, você pensa diferente. Poxa, Deus, obrigado por me permitir devolver 10% daquilo que pertence, que o Senhor fez chegar na minha vida. Poxa, que alegria! O salmista, no Salmo 62, 10, anote aí, ele escreveu o seguinte: não confiem na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Salomão, o cara mais rico dessa terra, ele escreveu Eclesiastes capítulo 5, versículo 10, ele disse: quem ama o dinheiro não se fartará de dinheiro, nem o que ama a riqueza se fartará do ganho. Também isso é verdade, ou seja, ele nunca vai estar satisfeito. Por mais que ele ganhe, ele nunca vai estar satisfeito. Poxa, jovem rico. Lembra daquela parábola do jovem, daquela história, na verdade, do jovem rico? Ele chega em Jesus, o cara era rico, jovem, mas rico. Ele chega em Jesus e ele fala assim: oh, Jesus, mestre. Pois não, meu filho. Então, mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou: pô, você tem que honrar teu pai e tua mãe, você tem que conhecer a palavra, você tem que entregar os seus dízimos, suas ofertas, enfim, você tem que ter. Oh, Jesus, aleluia, então eu estou salvo. Pô. Aí Jesus olha assim, a Bíblia, o texto é tão maravilhoso que ele diz assim: Jesus amou aquele rapaz de tal forma que olhou para ele e falou assim: falta uma coisa só para você. Ah, é, Jesus, o quê? Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, porque tem cara que fala assim, né? Vai e vende tudo que você tem e traz aqui na igreja. Jesus disse: vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e me segue. O texto de Marcos 10, 22 diz que diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque ele tinha muitas riquezas. 23, Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. 24, os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Quer dizer, então, que é mais fácil pegar aquela agulhinha e o camelo passar. Não, não é essa agulhinha de costureira, tá, gente? A agulha era uma portinha pequenininha ou um buraco no muro que tinha nas cidades que os caras entravam por ali. E ali passava cara magrinho. Camelo jamais passaria. Essa é a comparação que Jesus fez. E por que Jesus disse isso? Porque o cara, quando está rico, quando o cara tem dinheiro, ele começa a escolher com quem que ele vai sair. Ele começa a arrotar arrogância, ele começa a se achar o máximo. Meu irmão, ao longo da minha vida eu conheci um monte de gente assim. Gente que estava na igreja que era simples, humilde e ficou rico. Eu já falei aqui, me permita repetir, um cara que eu conheci, de tanto que ele ficou rico, ele falou para mim assim: eu preciso agora ter um plano de saúde que tenha um helicóptero à disposição, porque o dia que eu passar mal, eu quero já ligar a minha esposa para o helicóptero vir me levar para eu não morrer, porque eu... Felizmente esse acabou perdendo tudo na vida, como muita gente hoje perde. Por quê? Porque o Deus dele é o dinheiro. Então eu quero repetir aqui, essa questão financeira Jesus foi claro. Ou Deus dos céus, Pai Celestial, que te provém tudo, saúde,
paz, longanimidade, alegria, que está contigo. Esse é o teu Deus? Ou o teu Deus é esse dinheiro? Ou o dinheiro que você tem? Ou o dinheiro que você luta muito para tê-lo? Quem manda em você? Aí eu podia delongar aqui, eu não quero delongar sobre isso. Qual o tempo que você entrega para o teu Deus e para o outro Deus? Qual dos dois você serve mais? Você está lutando. Para quê? Para ter as coisas, tá? Para quê? Não, porque aí, no fim de semana, eu vou curtir minha vida. Tá, eu entendo que uma vez ou outra. Agora, todo fim de semana? Eu conversava essa semana que passou, coincidentemente, porque esse assunto já estava registrado há algumas semanas atrás, os porquês, tem outros para a gente estudar aqui. Conversava com um casal que está distante aqui da nossa igreja. E eu disse, o que aconteceu? Nossa, trabalhando muito. Trabalha sábado, trabalha domingo, trabalha. Sentamos os dois semana passada e chegamos à conclusão. De que está adiantando tudo isso? Cadê o dinheiro que a gente está ganhando? Estão pagando as contas? As contas a gente paga ganhando a mesma coisa que a gente ganhava antes. A gente está distante, a gente não sai mais, a gente não almoça fora, a gente não viaja, a gente não visita ninguém, a gente nem está indo na igreja. Ainda falou, pastor, obrigado por ter ligado e puxado a nossa orelha, porque a gente estava nem com tempo de ir na igreja. Por quê? Quem que é teu Deus? Você não pode servir dois, você tem que escolher um. E sabe por que muita gente, como eu disse aqui, vive essa dificuldade, essa luta? Porque ele não se convenceu ou não se converteu. Porque quando você se converte, existem tantos textos bíblicos que eu podia citar aqui. Um deles eu vou citar, o cara mais rico dessa terra que existiu, Salomão. Ele escreveu em Provérbios 3, 9 e 10, honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. O que vai acontecer se você fizer? Se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Interessante, primeiro você tem que usar a sua fé, a sua crença, o seu relacionamento com Deus e confiar nele e entregar. De que questão? Primeira coisa, primícias. Tudo que veio à minha mão eu pego a primeira coisa que eu vou fazer. É simples. Agora, como eu já falei, tem gente que fica assim, mas se eu der agora, meu Deus, mas... E por quê? Porque gastou demais, porque está devendo aí as cuecas, porque não tem planejamento financeiro, e aí depois vem na igreja, vou fazer uma campanha, mas na minha igreja não tem campanha, então eu vou numa outra igreja fazer campanha, para ver se Deus abençoa minha vida financeira. Tem um monte de crente assim, meus irmãos. Eu podia citar um monte que eu conheci ao longo da minha vida. Gente que não prospera financeiramente, por quê? Porque Deus não é bom? Deus é bom sim, por quê? Porque Deus não é o Deus da vida dele. Quem manda na vida dele é o dinheiro. Por isso que Paulo, quando ele estava treinando Timóteo, o seu pupilo, que ele deixou numa das igrejas que ele havia aberto, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 e 10, Paulo escreveu para Timóteo, os que querem ficar ricos caem em tentação, caem em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Por quê? Ele responde, 10, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Pastor, quer dizer que eu não posso ficar rico? Irmão, vamos voltar aqui. Você pode ficar rico. Deus quer que você e eu fiquemos ricos. Mas a gente precisa entender o seguinte, isso não pode se tornar o nosso Deus. Na hora que eu for abençoar alguém, por que Deus quer deixar a gente rico? Para a gente ser bênção.
Não é para você acumular um monte de dinheiro, gastar no seu bel prazer, tudo com você. Eu já falei aqui, eu nunca me esqueço, no passado, quando a gente tinha um programa de rádio pelo grupo, há uns 20 anos atrás, numa rádio em Osasco, uma pessoa que patrocinava, das 4 que patrocinava, uma era cristã e era a que eu mais tinha problema, ou pelo menos se dizia cristã. Os outros que eram ímpios, chegava lá, dava o dinheiro, Deus abençoe. Esse eu tinha que chegar, esperar. E aí um belo dia ele disse, pô, rapaz, eu estou numa dificuldade, numa luta, era R$100 por mês. Eu estou numa dificuldade, numa luta, rapaz. Eu não sei o que eu faço. Eu falei para ele, se você quiser cancelar, você cancela, não precisa dar desculpa. Não, eu vou ajudar aqui. Pô, estou numa luta. De repente entra um cara de uma loja de som do lado. Entra assim e fala, trouxe a nota aqui do carro do seu filho aqui. Aí o filho dele tinha instalado 3 pau de som. E ele fez o cheque. E para dar 100 conto para pagar um programa de rádio, o cara dizendo que estava ruim de situação. Pô, você não precisa mentir. Vocês estão entendendo, irmãos? Essa relação que as pessoas têm de mentira, porque o dinheiro faz a pessoa mentir, leva a pessoa a se prostituir não só de questão sexual, mas se prostituir vendendo o seu serviço, fazendo falcatrua, roubando, enganando, mentindo. O dinheiro faz isso, por quê? Porque ele é o Senhor. O apóstolo Tiago, ao contrário da gente ter essa ganância, esse desejo, e quando eu ganho dinheiro, isso era para ser assim, suporte para a nossa vida. Dinheiro era para estar aqui, Deus deveria continuar aqui. O problema é que a gente, por ser humano, e por isso que Jesus falou bastante de dinheiro, para a gente entender alguns princípios bíblicos, para a gente até não se perder durante a nossa vida. Tiago, capítulo 4, versículo 13, 14, 15, 16, 17, acompanhe aqui, ele disse, ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Versículo 14, vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. 16, agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões, e toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Quer dizer, eu tenho a faca e o queijo na mão, dinheiro do meu trabalho, que Deus fez chegar à minha vida. E meus irmãos, como eu disse, eu não tenho muito tempo, quem sabe mais para frente a gente vai estudar mais profundamente. Mas se você olhar à luz da Bíblia, Davi, quando ele se tornou rei, ele se tornou um dos caras mais ricos da época. Quando eles falaram de construir um templo, Davi doou, não foi assim uma moedinha de ouro, ele doou toneladas. Quando a rainha de Sabá, ou alguns falam Sebá, veio se encontrar com Salomão, e ele abriu os depósitos, e ela viu a riqueza, ela falou assim, olha, falavam para mim, mas eu não acreditava, agora é muito mais do que falavam. E por quê? Porque Salomão, Davi, o princípio deles era Deus. No dia que o povo trouxe o dinheiro que colocou para guardar e construir o templo, o que Davi falou? Senhor, quem somos nós para te dar alguma coisa? Tudo vem de ti. Ponto. Quem que era o Deus da vida de Davi? Por isso que João, o apóstolo, ele escreveu também primeiro a João capítulo 2, versículo 15. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 16. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas é do mundo. Ponto.
Poxa, como assim? Cobiça da carne, cobiça dos olhos e ostentação de bens. Isso não vem de Deus, isso é da carne. Então o cara que fala assim, diz assim, poxa, eu tinha, quando eu era de uma igreja, eu já ouvi essa televisão no passado, eu era de uma igrejinha, chegava lá, não acontecia nada, tinha um fusquinha poçante, onde parava fazia uma poça de óleo. Aí eu fui para a igreja, eu vim para cá, aí eu entrei no propósito, hoje eu tenho uma Mercedes. Então eu passo e falo, eu sou filho do rei. Ostentação de bens não é de Deus, é do mundo. Alguma coisa está errada. Quer dizer que Jesus está mais preocupado em você aparecer de carrão. Mas eu não posso ter o carrão. Meu irmão, tem o carro se você quiser, se tiver condição de pagar. E tem gente que fala assim, eu vou comprar um carro zero. Ele vai na loja, está lá em oferta. Agora então os caras estão dando o carro. Porque está tudo encalhado no final do ano. Chega lá, você dá uma entradinha, faz aquela Bíblia de 60 vezes, de 900 pau, meu Jesus. Comprei o carro zero, passa o terceiro mês e fala, meu Deus, falta ainda 57. Aí chega no começo do ano, 1,5 pau, 2 pau de IPVA. Meu Deus, tinha isso. O que é IPVA? O cara não tem dinheiro, ele não calcula. Mas ele quer ter um carrão. Por quê? Porque na igreja foi dito que ele é filho do rei, ele precisa ter um carrão. Não, você tem que ter um carro que você tenha condição de sustentar, ponto. Amém, irmão? Vocês estão entendendo? O problema é que hoje tem muita igreja, não vou falar na igreja, vou falar pastores e líderes e pregadores, que estão desvirtuando a palavra. Estão levando as pessoas a viver essa vida. E olha, meus irmãos, esse sistema do mundo, isso está afetando a igreja. Porque a igreja hoje, a igreja que eu digo povo, está correndo atrás de dinheiro, está correndo atrás de bens. E Jesus está para voltar a qualquer momento para buscar a sua igreja. Logicamente falando, o que eu tinha que buscar hoje? A Deus, a Jesus, ao seu reino. Jesus disse, o reino do céu chegou até vocês, então eu tenho que buscar esse reino. O resto dessa terra, a Bíblia diz, Jesus falou, Deus vai prover. Trabalhe honestamente, viva uma vida honestamente, estude, vá atrás, Deus vai abrir as portas. Deus abençoa aquele que trabalha, aquele que se esforça. Aí você vai ganhar mais dinheiro. Continue dizendo o seguinte, isso graças a Deus, por isso que eu sou dizimista, por isso que eu sou ofertante, por isso que eu ajudo tudo que eu posso, porque Deus fez chegar isso na minha vida. Tudo vem de Deus, tudo pertence a Deus, e agora Deus está permitindo que eu possa viver isso aqui. Glória seja dada ao nome do Senhor, ponto. Mas as pessoas hoje vão à igreja por quê? Porque tem promessa disso, promessa daquilo outro, faça isso, faz o sacrifício, faz aquilo outro, como vi igreja já usando, traz o seu Isaque, porque Abraão levou Isaque para sacrificar, faça o seu sacrifício, já ouviram isso? Dá o seu Isaque e tal, só que na hora H, quando Abraão foi dar Isaque, Deus falou, não precisa, eu conheci teu coração, beleza, pode levar ele embora. Agora vai nessas igrejas, vê se os caras falam assim, não precisa trazer o Isaque não, vi que você é bom, pode levar embora. O que eles falam? Deixa o Isaquinho aí. Desvirtua a Bíblia. Por quê? Porque o dinheiro corrompe, o dinheiro destrói, separa. Famílias hoje estão destruídas por causa de dinheiro. Casais estão destruídos por causa de dinheiro. Pais não se falam com filhos, filhos não se falam com pais por causa do dinheiro. Pessoas estão nos hospitais baleadas, sofrendo por causa de dinheiro. O dinheiro destrói. Então por que Jesus falou tanto de dinheiro? Para lembrar a gente, quem é o teu Deus? Quem você serve? Vou usar uma expressão mais profunda aqui. Quem manda na tua vida? Deus ou o dinheiro? O dia que você aprender a definir quem é o seu Deus e depender dele, e eu espero e oro que seja o nosso Deus todo-poderoso, eterno, porque a Bíblia tem vários textos, Jesus falou sobre várias questões relacionadas ao dinheiro. Ser fiel no pouco, que eu te colocarei no muito. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. É um princípio. Agora,
Pastor, para mim isso não quer dizer nada. Eu estou mesmo afim de dinheiro. Quero dinheiro, amo dinheiro. Quando eu pego meu salário assim no mês, pastor, milão, vem 10 notas de R$100, novinha. Eu cheiro assim é tão gostoso aquele cheiro de dinheiro novinho. Beleza, você quer continuar assim, Deus te abençoe. Porque tem gente assim, né? Aqui, claro que não, mas por aí tem um monte de gente assim, né? Tem gente que se mata por dinheiro. Como eu já falei aqui, é uma estatística. Dos 17 aos 40, o cara gasta a saúde para ganhar dinheiro. Dos 40 aos 70, ele gasta o dinheiro para readquirir saúde. Que é nessa hora que o cara trabalha, quando chega uns 40 anos, começa dor aqui, dor ali, mal respiração e tal. Porque hoje as pessoas não comem direito. Por quê? Porque não tem tempo. Por quê? Porque tem que trabalhar. Para quê? Para ganhar dinheiro. Então não tenho tempo de comer. E comida, que hora que é? Pô, você tem um horário para almoçar, tem um horário para café, mas eu não tenho tempo, porque eu tenho que ganhar dinheiro. Se eu não ganhar esse dinheiro... Pô, então Deus não sustenta você. Quem que sustenta você? É o dinheiro? Você está lascado, então. Que um dia esse dinheiro pode acabar. Quem sustenta você? Deus, nosso Pai. Mas e aquele negócio se eu perder? Se eu perder, é porque Deus tem algo muito melhor. Ele é o Deus da minha vida. Amém, irmãos? Agora, eu tenho que dominar o meu tempo. Jesus, Deus, lá no princípio de Gênesis, falou assim: domine sobre os animais, sobre os peixes, domine sobre tudo. E hoje o homem domina tudo, menos o tempo e menos o seu afã de ganhar coisas. E tempo existe para a gente dominar. Eu tenho que almoçar? Eu vou almoçar. Pô, é o meu horário de almoço. Eu tenho que jantar? Eu vou jantar. Eu tenho que descansar? Eu vou descansar. Mas quem manda na minha vida é Deus, o Deus Todo-Poderoso que morreu na cruz por mim e me salvou. Mas você vai na igreja e dá dinheiro para o pastor? Não, eu não dou dinheiro para o pastor. Você não sabe, você não conhece. Quando eu vou na igreja, eu pego parte daquilo que eu ganho, pouquinho, muito. E eu tenho o privilégio de me levantar, de ir lá na frente da igreja, colocar dentro do envelope, escrever o meu nome e dizer: Senhor, muito obrigado, Deus, porque eu estou comendo, bebendo, pagando conta, porque veio do Senhor. Deus, está aqui uma parte daquilo que o Senhor me deu, muito obrigado, Deus. Se você aprender esses princípios, daqui a um tempo você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida financeira. Agora, como eu disse no começo, eu encerro falando. São princípios, eu estou ensinando. Você pratica, se você quiser. Se chegar na hora que você receber, o seu senhor falar assim: não, dízimo esse mês não vou dar, não, porque esse mês. Pô, vou dar dízimo do 13º, do 10º, vou dar dízimo de... Não, que é isso? Tá bom demais o que eu estou dando lá. O problema é seu. Por que o Brasil está nessa desgraça? Meus irmãos, esse sistema que controla esse mundo é tão desgraçado que ele traz desgraça. O Brasil está nessa desgraça por causa do Deus chamado Mamon, que traduzido também quer dizer dinheiro. Os políticos amam dinheiro. Amam dinheiro. Eles querem que eu e você se lasque. Eles querem que eu e você, que a coisa exploda. Eles amam dinheiro. Eles roubam dinheiro, eles desviam dinheiro. Para quem não viu, acompanhe na internet, eu até compartilhei lá no meu Face. Uma desconfiança. Eu já sabia faz tempo, né? Mas estão desconfiando. Você viu que essa semana ganharam, um cara com um bilhete ganhou 200 milhões. Lá em Brasília. Aí teve um cara que pegou o nome da lotérica, checou na internet, aquele negócio de CNPJ,
e descobriu que o nome do dono e da dona da lotérica é um destes que está envolvido com escândalo de dinheiro. Coincidência, né? Esse mundo, esse país está nessa desgraça por causa disso. Os políticos amam dinheiro. Quem manda nesse país é Mamon. E isso está impregnado no coração das pessoas, que hoje os caras falam, eu trabalhar para quê? Eu vou roubar, eu vou matar, eu vou destruir. Aí o político fala assim, eu não vou colocar toda a polícia na rua, eu vou deixar os caras roubar e matar, porque aí o pessoal vai clamar, cadê a polícia? Aí eu vou ter que justificar, dizer assim, eu preciso comprar arma, eu preciso comprar bala, eu preciso comprar isso, eu preciso comprar aquilo. Hoje eu recebi, né, um negócio na internet, se é verdade ou não, toma cuidado, porque lá do Rio de Janeiro, o Comando Vermelho está ligando o 021, dizendo que é da telefônica, que você ligar no número, e quando você liga nesse número, eles clonam o teu número e você está lascado. Quer dizer, dentro da prisão, o cara está pagando uma pena, ele está bolando um jeito de tirar dinheiro de mim e de você. Por quê? Porque o sistema carcerário no Brasil é uma desgraça. E por quê? Porque não tem dinheiro. E por que não tem dinheiro? Porque roubam tudo. É difícil, meus irmãos, é duro. Mas, se o nosso Deus for o Deus Todo-Poderoso, aquele que provém todas as coisas, se nós formos fiéis a Ele, no mínimo que seja, nós estaremos imunes a esse sistema financeiro. Eu encerro dizendo o seguinte, Jesus disse, o reino dos céus é chegado a... Tem alguém que lê Bíblia nessa igreja aqui? O reino dos céus é chegado a... Estou dando até a dica, né? Jesus, mas o pessoal da internet fala que aqueles crentes não lê Bíblia, não é possível. O reino dos céus é chegado a vós. Poxa, se o reino dos céus é chegado a vós e é para lá que eu vou, você acha que tem ladrão no céu? Só os que se regeneraram. Você acha que lá no céu está preocupado com ouro, com dinheiro? Você vai chegar lá e falar assim, Jesus, o que aconteceu com a riqueza que eu deixei na terra? Meu Deus? Deixei lá 3 carros, 4 fazendas. O que será que aconteceu? Você vai chegar lá perguntando isso? Você quer que se lasque. Por quê? Quando você chegar no céu, quando a gente entrar naquela cidade maravilhosa que Cristo preparou para a gente, a Bíblia diz que quando você pisar, aqui ó, é marrom, lá é dourado, é ouro puro, porque lá o ouro não tem valor nenhum. Essas coisas não têm valor no céu. Sabe o que tem valor no céu? A minha vida e a tua vida. E é por isso que Jesus gastou tanto tempo falando de dinheiro, para que eu e você não olhássemos para o mundo, olhássemos para o céu, juntássemos tesouro lá no céu e vivêssemos uma vida com o Senhor olhando para Ele. Agora, aquilo que vai acontecer aqui, meu irmão, Deus vai te abençoar, Deus vai abrir uma porta, você não vai precisar roubar, enganar, mentir, você não vai precisar se corromper. Viva uma vida digna, confie no Senhor e Ele cuidará de você, Ele realizará os desejos do teu coração. Amém? A Ele toda a honra, glória, poder e louvor. Vamos aplaudir, Ele merece. Aleluia. 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 Amém. Vamos orar, vamos ficar em pé? Deus falou contigo? Está dado o recado, está aqui a palavra, a Bíblia. É só você ler, você vai encontrar todos estes textos e muito mais. Porque Deus quer que você e eu vivamos uma vida abençoada. Mas Jesus falou, onde tiver o teu tesouro, vai estar ali o teu coração. Então, você não é obrigado a vir e dar nada. Mas se você vir e falar assim, poxa, eu vou ter que dar, não dê. Você vai acabar, infelizmente, eu estou usando essa expressão de nordestino hoje, né, se lascando. Porque não é isso que Deus quer para você. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com tristeza. Deus ama com alegria. E por que eu dou com alegria? Porque eu sei o Deus que eu tenho, é Ele que sustenta a minha vida, ponto. Amém? Feche os teus olhos.